Intuir não é difícil, não é desafiante, não é doloroso. Tão evidente, tão puro, tão verdadeiro, que não tens a mínima dúvida de que estás certa e de que é aquele o caminho. O que é difícil é o depois, ou pode ser difícil. Bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Selma. Muito bem-vindos àqueles que já conhecem e muito bem-vindos também àqueles que só agora me vieram visitar, mas sempre de portas abertas, de coração aberto e braços abertos para vos receber. Hoje quis sonhar um mundo melhor. Aliás, devo dizer que é esse o intuito deste canal, é sonhar um mundo melhor, o que quer que isso signifique para cada um de nós. É certo que em algum momento terá que ser coletivo, não é? Juntamos numa comunidade em milhares, milhões, bilhões de pessoas, de seres, para criarmos esse mundo melhor. E aos poucos e poucos vamos descobrindo o que é esse mundo melhor para todos nós, para nós individualmente e para nós coletivamente. Então, hoje, enquanto sonhava esse mundo melhor, ocorreu-me que no mundo melhor, no mundo em que eu gostaria de viver, nesse mundo, as pessoas seriam intuitivas. Nós somos todos já intuitivos, mas seríamos intuitivas em tudo, ou seja, começaríamos pela intuição. A intuição seria o nosso primeiro entendimento de tudo aquilo que nos envolve. As decisões que temos de tomar, a forma como devemos viver, os sonhos que queremos alcançar, o mundo que queremos construir. A intuição é a chave para abrir a porta dessa criação. Uma criação que seja melhor para todos nós. E eu acho que não é com a razão que nós vamos lá chegar. E a prova tem sido dada ao longo da história, basta por isso simplesmente olhar para um livro de história, ler um bocado. E aliás, basta ver hoje em dia o que é que nós fazemos para construir um mundo melhor. E por muitas que sejam as tentativas, a maior parte delas saem goradas. Ou seja, não resultam, não é uma semente que vá florescer, que vá ser forte, ela acaba por padecer em algum momento alguma doença. E eu penso que isso tem tudo a ver com esse nosso desligamento com algo que é nosso, que somos nós. Nós nascemos com isso, é inato. Não tem nenhuma dificuldade, não temos de aprender, não temos de ir para uma escola e perceber como é que vamos aprender a ser intuitivos. Intuitivos nós já somos. Nós só temos de aprender que essa é uma realidade. Faz-me lembrar daqueles momentos em que alguém nos está a chamar, olhe, 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 e começa a subir o tom de voz e nós inicialmente estamos virados de costas, não sabemos se é para nós ou não, no início nem sequer associamos que estão a falar para nós, depois começamos a perceber que se calhar está alguém ali atrás aos gritos a dizer qualquer coisa ou a falar mais alto e talvez seja para nós. Mas continuamos, porque provavelmente não conhecemos a pessoa de lado nenhum, já que não diz o nosso nome, pode estar a falar para qualquer outra pessoa. E chega aquele momento em que aquela pessoa chega ao pé de ti e toca-te no ombro. Olha. E naquele segundo tu paras e percebes, ok, era para mim. Mas ainda perguntas, será que é relevante? Será que me devo virar? Ok, vou-me virar, vou ver o que é. O que é que esta pessoa quer comigo? E quando te viras, tens aquela surpresa. Ou é uma pessoa que tu conheces e que já não vês há muito tempo e estava-se a meter contigo a tentar causar-te essa surpresa e conseguiu. Ou então alguém diz-te, olha, deixou cair isto no chão e entrega-te. E tu ficas em espanto e até com sentimento de culpa de não teres parado logo no início quando ouviste o primeiro olho, quando ouviste a primeira vez claramente que alguém estava a falar mais alto. E então sentes-te mal por não teres ligado e agradeces muito e pedes muitas desculpas.
Nós somos todos intuitivos. A intuição está sempre presente em nós. E faz-nos isto. Ao longo das nossas vidas, vamos adormecendo esses dons, essas capacidades, vamos até desprezando, não é? Menosprezando como se fosse uma superstição ou até fosse algo de absurdo, porque o que realmente nos guia é a razão. Dizem alguns. E depois torna-se orgânico, acabamos todos por dizer o mesmo. Nós temos de raciocinar para saber fazer as coisas. E é meio verdade, meio mentira, como tudo. Pelo menos na nossa compreensão das coisas. É que a intuição é o nosso dom de verdadeiro entendimento. Nós nunca nos enganamos quando seguimos a nossa intuição. Aquela notazinha, aquela presença naquele momento, aquela sensação de que é melhor sair daqui, aquela impressão de que é melhor dizer que não, de uma casa e não nos sentimos bem, sentimos que devemos ir embora, encontramos ou conhecemos um colega de trabalho e alguma coisa mexe connosco, esta pessoa se calhar não é o melhor para mim, ou então o contrário, conhecemos alguém que nos surpreende, que nós sentimos uma ligação, como se fosse a nossa alma a falar connosco, alguma coisa maior a dizer, fica, conhece, está. E não usa estas palavras. A intuição não usa necessariamente palavras. Quem as usa és tu. Não é a intuição. A intuição assume-se numa linguagem que tu não sabes explicar, mas sabes que é verdadeira. Que tu não consegues justificar a quem não entende. E não sentes sequer necessidade de a justificar para ti. Tu simplesmente aceitas. Clareza. É evidente. É verdadeiro, é tão verdadeiro que não tens dúvidas, é puro. É pura aquela mensagem, tu não tens dúvidas nenhumas. Nenhumas. Naquele momento faz-se luz, como se costuma dizer. Isso é a intuição. Depois a razão é importante, claro, para pôr em prática neste mundo tudo aquilo que tu intuís. E a verdade é que tu podes intuir em todas as circunstâncias e relativamente a tudo. E era esse o mundo que eu estava a sonhar, em que as pessoas intuíssem primeiro tudo. Se devo ir ao ginásio hoje, se devo comer carne hoje, se devo ir trabalhar, se devo manter naquele trabalho, se me devo despedir, se esta relação me faz bem, se aquela pessoa que conheci e que chamo amigo me faz sentir bem, me sinto bem com ele ou não hoje, se calhar hoje não me sinto bem. Se devo ir de carro para o trabalho, se devo ir de autocarro, se devo ir até um parque e estar ali um bocado sentada, se simplesmente me lembro de telefonar a uma amiga e vou telefonar a essa amiga. Podemos intuir em tudo na vida, porque na verdade ela está em nós e muitas vezes nós estamos a intuir, nós é que não sabemos. Não sabemos explicar porque é que de repente nos lembramos de uma pessoa, porque é que de um momento para o outro nos lembramos de uma experiência qualquer que tivemos e depois percebemos mais tarde durante o dia porque acontece ou surge alguma coisa similar ao que nos aconteceu nessa outra vez, por exemplo. Então pode ser um alerta. Enfim, a intuição veste-se com a roupa que tu a quiseres vestir todos os dias porque ela está em ti, ela veste-se da tua pele. E tu és uma matriosca. Imagina-te, tu és multidimensional, existes em vários planos, físico, mental, espiritual, e então cada uma dessas bonequinhas tem a sua existência numa dessas dimensões, num desses planos. Vamos dizer assim. Hoje vou falar assim. Cada uma delas tem a sua sabedoria, tem a sua forma, tem a sua existência. E tu és uma delas. Tu és aquela que és mais densa, que vives mais no plano físico, que estás aqui. Mas tu recebes sempre a informação delas todas.
e dou-as informação a elas todas. É um dar e receber constante. Isto só é possível quando integras a ideia da intuição totalmente neste plano físico. E eu digo isto desta forma porque, apesar de já seres intuitiva e intuitivo por natureza, tendemos a adormecer essa habilidade e a esquecer. E depois temos de a começar a recordar. E aos poucos, à medida que vamos recordando a nossa capacidade de intuir o que é melhor para nós, à medida que o vamos fazendo, vamos também abrindo esse canal entre todas as outras bonecas. Todas as outras matrioscas, se pudermos dizer assim. E então, todas vamos contribuir para uma melhor decisão. Torna mais fácil, às vezes, compreender como é que eu chego a determinados conhecimentos, como é que eles chegam até mim. Nós fazemos todos parte de algo muito maior do que nós e somos o reflexo desse algo muito maior do que nós. E, nesse sentido, refletimos em várias dimensões. O ideal é estarmos em conexão com todas elas e a conexão faz com a nossa não polaridade. Ou seja, em vez de estar mais emocionada ou menos emocionada, estar mais no centro, naquele ponto. E todos nós já por lá passamos. Por segundos, por frações de segundos, por minutos, por muito tempo, por dias. Há pessoas que conseguem estar muito tempo nessa completa harmonia connosco, com o cosmos, com tudo. Nesse momento, a intuição é a nossa única linguagem. E ela não falha. Ela não nos guia por um caminho errado, ela não nos tortura, ela não nos faz sofrer. Ela diz-nos claramente, da sua própria forma, o que é melhor para ti em todas as tuas existências. Que ajuda-te, naquele momento em que estás em harmonia com todas, tu acedes a todo o teu grande potencial e assumes todo o teu poder sobre ti. Ouvi uma vez dizer que a intuição, sabes que é a intuição quando sofres, quando é difícil, quando é desafiante. Eu não concordo, claro que eu não sou dona da verdade, mas é aquilo que eu sinto. A minha experiência com a intuição nunca foi uma experiência sofrida, nunca foi tortuosa, nunca foi difícil ou desafiante. Nunca. Acho é que estamos a falar de momentos diferentes. Um é a intuição, o outro é pôr em prática aquilo que intuíste. Vamos um bocadinho atrás. Como é que sabemos que é a intuição? Eu já respondi de certa forma, mas vou reforçar. Nós sabemos que estamos a intuir e, portanto, estamos a seguir o caminho melhor para nós quando essa mensagem, seja ela em que forma for, que surge à tua mente, ao teu ser, ela surge de um ponto de equilíbrio, de total harmonia, de serenidade. Tu não estás nervosa, tu não estás tensa, não estás emocionada, não estás aos pulos de alegria. É um momento de completa harmonia. Se alguma vez sentirem vontade ou de explorar mais e de praticar, porque como qualquer outra coisa é preciso ser praticada, ou para tomar uma decisão mais difícil, qualquer que seja a vossa situação, reservem um momento só para vocês, desse dia, dessa semana, quando puderem, quando sentirem que estão calmos o suficiente para poderem só estar convosco, estar naquele momento, estar no presente. Inclusive, escolham um sítio que vos agrade, que vos encha o coração. Não de euforia, mas de magia, de alegria, uma alegria serena, um contentamento. Algo que vos puxe para a terra, mas vos ajude a permanecer calmos, em harmonia. Façam a pergunta, sejam honestos. Um dos elementos muito importantes é a pergunta que fazemos. Se soubermos qual é a pergunta, vamos saber qual é a resposta. Isto é em qualquer situação.
Façam a pergunta, ninguém vos está a ouvir, ninguém tem de saber. Façam a pergunta que têm de fazer e deixem-se estar com ela. A resposta vai surgir. Pode não surgir logo, pode surgir durante o dia, pode surgir durante a semana, mas ela vai surgir. Vocês só têm de estar atentos. Na verdade, não há um espaço grande de tempo entre o momento em que eu me sento comigo mesma e realmente quero saber e o momento em que eu tenho a resposta. As mais das vezes, quando eu estou a fazer a pergunta, eu já estou a perceber qual é a resposta. E é assim. Esta é uma das formas. Outra forma é dormir sobre o assunto. Isto é uma coisa extremamente antiga, eu já ouço isso, não sei, há anos. Talvez desde que me lembre de pensar mais sobre estes assuntos ou de me dedicar mais a eles, mas lembro-me disto e nunca dei muito valor até pensar realmente como é que eu posso praticar mais a intuição, como é que eu posso desenvolvê-la mais, como é que eu posso abrir mais o canal de comunicação com as minhas outras bonecas, com as minhas outras existências. E então, uma dessas respostas, uma dessas formas é dormir sobre o assunto, fazer a pergunta, adormecer com ela e esperar pela manhã, naturalmente. Não posso garantir que vão logo ter resposta, não posso garantir que, com aquilo que estou a dizer, com as ferramentas que estou aqui a partilhar convosco, que vão logo conseguir os resultados que pretendem alcançar. Há um resíduo a retirar, há ervas a limpar, há um quintal para arrumar, há uma cabeça para acalmar, um coração para abrir. Portanto, não será uma coisa à partida tão ágil. Está mesmo muito aberta já a essa ideia. Se estiveres ótimo, vai ser super fácil para ti. Se não estiveres, não sejas muito dura contigo, porque com o tempo vai-se desenvolvendo cada vez mais. Tens é que lhe dar espaço e continuar a acreditar, porque na verdade a intuição és tu própria a falar contigo e a dar-te a resposta para as situações e para tudo o que tu precisas. Dorme sobre o assunto. E para coisas mais simples, se quiseres praticar, se quiseres ir fazendo, porque o dia-a-dia não te permite parares muito tempo para estares contigo, mas queres ir fazendo também, associar, acompanhar algumas ações que te possam ajudar nesse processo. Uma delas é ir recebendo essas mensagens e seguindo. Por exemplo, hoje vou almoçar fora, não vou. Vou telefonar a esta pessoa, não vou. Qualquer coisa. Vou aceitar este convite, não aceito. Vou comprar um livro. Para decisões mais simples do dia-a-dia. Experimenta fazer isso no teu dia-a-dia. 1, 2, 3 vezes, 20 vezes, se tu quiseres. Experimenta fazer e a primeira coisa que te vier à cabeça faz. Mesmo que te pareça absurda ou que até nem faz sentido porque não tem encadeamento, do género, pensas em comprar um livro e de repente o que te lembras é de comer um gelado. Vai comer um gelado. Vai comer. Enfim, segue a tua intuição e vai praticando. Intuir não é difícil, não é desafiante, não é doloroso. Porque nesse momento estás completamente em ti. Estás bem e sabes que aquilo que tu sentes naquele momento é tão claro, é tão evidente, tão puro, tão verdadeiro, que não tens a mínima dúvida de que estás certa e de que é aquele o caminho. O que é difícil é o depois. Ou pode ser difícil. Pode ser mais desafiante. Porque depois de intuires o que é que deves fazer, vais fazer. Convém, não é? Porque não chega apenas intuires, saberes o que tens a fazer e depois vais fazer de maneira diferente. Tens toda a liberdade para isso, podes fazer o que quiseres. Mas isso só significa que não estás a dar valor a ti própria e à tua intuição, àquilo que tu própria te estás a dizer que é melhor para ti. E, portanto, estás a adiar um processo. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua ideia e cada um deve seguir da sua forma o que entende que é melhor para si. Agora, que é verdade que seguires a tua intuição é muito melhor do que não seguires, de que agires em conformidade com aquilo que intuis é muito melhor para ti do que não o fazeres, é. E, portanto, se seguires a seguir,
pode-se realmente encontrar algumas dificuldades, barreiras, situações desagradáveis, porque vais ter que dizer à tua companheira ou ao teu companheiro que não queres continuar a relação, por exemplo. Vais ter que dizer aos teus pais que não queres tirar mais aquele curso superior que não gostas, que não te sentes feliz. Vais ter que dizer ao teu patrão que queres demitir. Enfim, tudo isso e muito mais do que isso. Estou apenas a dar aqui os pequenos exemplos, aqueles que nos são mais familiares, mas há muito mais coisas que são difíceis para nós. Mas por um lado, quando intuis, sabes, parece mais fácil. Podes na mesma sentir alguma dificuldade, podes na mesma sentir alguma dor. É inevitável em algumas situações, claro. É inevitável a emoção. E ainda bem, ainda bem. Torna-nos mais humanos, não é verdade? Mas também é mais fácil, porque sabes em ti, no teu coração, dentro de ti, que estás a tomar a decisão certa. E portanto o caminho é mais fácil de fazer, é mais leve. E é aí que vais utilizar a razão. Intuis, provavelmente logo a seguir, a tua razão assume a sua posição, que é de ajudar-te a construir uma forma de fazeres as coisas que seja melhor para ti e para todos. Não é verdade? Tu intuis o que é melhor para ti, que à partida será melhor para todos também, mas a forma como vais colocar em prática é a razão que te vai ajudar nesse domínio. Porque por vezes as pessoas não vão entender logo a tua intuição. Muitas vezes até não vão entender a tua intuição, porque é que tu tomaste aquela decisão. E então a razão vai-te ajudar a aligeirar um pouco mais, a suavizar o impacto, tanto para ti como para os outros. Se te vais demitir do teu trabalho, a razão vai-te ajudar a perceber o que é que tu tens de fazer. Saber quanto é que tu vais receber para sair, se podes sair agora, qual é o tempo que tens de dar à casa, como é que tu vais sustentar a seguir, como é que vais dizer ao teu marido que te queres demitir, vais dizer aos teus pais que não queres estudar mais, o que é que lhe queres dizer de coração e qual é a tua ideia, se tens alguma ideia que queiras partilhar com eles também. A razão é imprescindível também neste mundo, neste plano físico, é imprescindível para te ajudar a estruturar. Mas a razão trabalha sempre ao serviço da intuição. É a intuição que te guia, é a intuição que te diz o que é melhor para ti. É aquilo que chamam o dom do entendimento. E tu entendes automaticamente, espontaneamente, sem qualquer margem para dúvidas, o que deves fazer. Da minha vida, desde criança e sobretudo adolescente, que me lembro mais na adolescência, chamava-lhe sexto sentido, seguia muito esse sexto sentido. Lembro-me até de quando falava com amigos ou outras pessoas, normalmente amigos, mas família, sobre isso eu dizia, quando eu sigo o meu sexto sentido está sempre certo, quando eu sigo, eu nunca falho. É certo que é o melhor que eu tenho a fazer. E nem preciso de experimentar a alternativa. Porque às vezes surge isto, não é? Mas a minha experiência foi sempre de que não tenho dúvidas deste caminho que tomei, deste caminho para onde me guiei. Não preciso de alternativa. Mesmo quando muitas vezes disseram mas tu não sabes, se tivesses decidido de outra forma, se teria sido até melhor. E eu digo, tenho a certeza que decidi bem. Esta era a melhor forma naquela altura. Não tenho a menor dúvida disso. E depois houve um período da minha vida que a esqueci. Guardei-a numa gaveta, adormeceu para mim, ou deixei-a adormecer. E, enfim, guiei-me muitíssimo mais pela razão. E digamos que foi o que tinha de ser. Foi a aprendizagem que eu tinha de ter. E ainda bem que a tive, porque no mínimo dos mínimos, trouxe-me até aqui. E trouxe-me a compreensão do que é estar adormecido para um dom tão importante, para uma dimensão nossa que é
extraordinariamente importante para a nossa existência, aqui e em qualquer outro. Mas sobretudo aqui, já que estamos aqui a falar uns com os outros. E agora, de há uns anos para cá, volto novamente a reavivar, a recordar esse caminho para dentro e essa forma de linguagem, essa forma de sentir e de viver, de existir. Isto. A intuição diz-nos a verdade, diz-nos o que é melhor para nós, guia-nos no caminho. Torna-se a tua melhor amiga. Recordar o poder que tens em ti, recordar esses dons que residem em ti e abriste essas possibilidades. E as possibilidades vão se abrir para ti. Com a nossa intuição podemos criar um mundo muito melhor. Acreditem que sim.